Meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bom, né? Meus irmãos, hoje eu trago um vídeo um pouco diferente. Eu já havia prometido, né? E hoje eu vou ensinar para vocês como vender as alianças. Vocês, né, inscritos ou não inscritos no canal, sejam bem-vindos, certo? Aqueles que já acompanharam as videoaulas e já aprenderam a fabricar, a fazer as alianças, agora eu vou ensinar a vender, certo? Como que se fala, né? Como que apresenta as alianças de moedas antigas, ok? E existem umas regrinhas básicas. Fiquem até o final do vídeo, se inscrevam no canal aqui que não foi inscrito, deixa um joinha, um like, compartilha, e porque essas dicas servem somente não apenas para as alianças, como para outras coisas, né, que vocês forem vender também. E tem umas regrinhas básicas, certo? A primeira delas é a honestidade na hora de apresentar o produto, ok? Nunca falar aquilo que o produto não oferece, certo? Sejam sempre bem verdadeiros, né, quando apresentar um produto. E a segunda regra, quando for falar da concorrência, né, falem também com honestidade, certo? Até mesmo para poder justificar o valor que vocês vão colocar na sua mercadoria. Vamos supor que você vende uma coxinha e a sua coxinha custa R$25, né? E a do concorrente custa 15. Aí o cliente vai perguntar por que a sua coxinha é mais barata, é mais cara, né? Você vai falar assim, olha, a minha coxinha ela é mais cara porque eu uso produto fresco, eu vou na feira de manhã, seleciono os produtos, né? Os legumes são frescos, a carne é fresca, a carne é de primeira, ok? Não deprecie, né? Não fale que o concorrente ele vende um produto de má qualidade, mas fale que o seu produto é bom. Deixe que o cliente questione isso lá com o concorrente, certo? Deixe ele pensar que a do concorrente é mais barato porque o produto não é fresco, porque a carne é de segunda. Deixe que o cliente, né, deixe que ele possa supor que seja por isso, ok? Esse é um jeito honesto de apresentar o seu produto, falar das qualidades do seu produto sem precisar detonar ninguém, certo? Igual quando eu falo das alianças, é o seguinte, as pessoas perguntam assim, por que a sua aliança é mais cara? Por que você vende as alianças a partir de R$200 o par e no Mercado Livre a gente encontra aliança de R$60, R$50 o par? Eu falo assim, olha, as minhas alianças são de moeda legítima, certo? As minhas alianças, o processo é feito 100% artesanal. Eu não sei qual a procedência de quem está vendendo a 50, a 60. Eu sei do meu produto. Meu produto tem esse valor por causa disso, certo? E com isso vai criando-se, né, uma linha de franqueza, né? E você vai ganhando credibilidade, né, com essa conversa que você vai tendo com o cliente. Isso ajuda demais, né? E apresentar conhecimento. Quando vocês forem vender algo, certo? Que seja um produto fabricado por vocês ou que seja um produto de terceiro que vocês vão pegar para revender, né? Muita gente se afilia à Hotmart, à Monetize, certo? A Shopee, ao Mercado Livre e vai vender produto de terceiro. Estudem sobre o produto, estudem sobre a mercadoria, né? Vão a fundo para poder saber naquilo que vocês estão vendendo, para vocês tenham autoridade para falar sobre aquele assunto, ok? Muitas vezes os clientes, quando eles chegam até mim para comprar aliança de moeda antiga, eles vêm conhecendo apenas, né, aliança de ouro, ou folheada, ou chapeado, né, ou banhado, certo? E aí eu explico, olha, as alianças de moeda, elas não são de ouro, não são banhadas, não são folheadas, né, e não são chapeadas, ok? Banhado, folheado e chapeado são 3 aplicações que praticamente têm o mesmo propósito,
né? Quer pegar um metal de baixa nobreza, né? Um cobre, né? Um aço e banhar aquilo com ouro. É mergulhar a peça em ouro derretido? Isso é banhar? Não. Se fosse isso, né, as peças seriam valiosíssimas. A aplicação do banho, do chapeado, do folheado é tipo galvanização, né? A camada ela é feita através de processo químico e é muito minúsculo, né? São menos que nanômetros de espessura, aquela camada de ouro nem passa no teste, certo? Porque quando raspa para fazer o teste, raspa junto o metal que está por baixo, isso compromete o teste e esse ouro, essa película, essa fina camada nem aparece. E tem, né, um curto prazo de duração. Tá? Tanto o banhado, o folheado e o chapeado, ele tem um prazo curto de validade. Curto, né? Podendo chegar em, no máximo, 3 anos de garantia, certo? Em muitos dos casos, até menos do que isso, uma peça folheada, banhada ou chapeada já começa a desbotar, certo? Eu costumo dizer sempre, e isso eu falo sem medo de errar, o cliente, a pessoa que opta por comprar, né, uma, abre aspas, joia, fecha aspas, joia, banhada, chapeada ou folheada, né, o destino dessa peça, dessa joia, né, vamos dizer claramente bijuteria, é ficar esquecida numa gaveta, né, porque ela vai desbotar, né, vai perder aquele dourado, aquela camada, vai desbotar, vai descascar. Isso não acontece com as alianças de moedas antigas, onde a garantia ela é eterna, certo? A mesma garantia que se dá ao ouro. Por que garantia eterna? Porque eu costumo dizer para os clientes, enquanto houver vida em você, né? Enquanto você existir, essa joia vai te acompanhar e vai ficar para os seus netos, certo? Não é que ela vai durar para sempre, nem o ouro dura para sempre, mas o período de duração é muito longo em comparado com a nossa brevidade de vida, certo? Que dentro desse parâmetro de comparação, né, sim, pode-se dizer que é uma joia eterna, né? Pelo menos ela vai durar as nossas gerações, ok? E aí o cliente, né, ele vai se envolvendo nesse assunto, você vai criando ali uma atmosfera de confiança com o cliente, vai apresentando fatos para o cliente, né, dizendo também sobre o período que aquela moeda circulou. Hoje eu faço alianças com moeda da década de 50, que são essas moedas aqui, olha. Né, hoje eu estou trabalhando com as moedas de 2 cruzeiro, certo? Essa aqui é de 1946, né? Então, o que? 80 anos, né? É isso? Comentem aí, por favor, se é 80 anos. Tomara que, né, que alguns de vocês cheguem a 8 minutos e 39, a 8 minutos de vídeo, né? Porque eu vou editar, deve dar uns 8 minutos. Tomara que alguns de vocês cheguem a esse tempo, né? E não pulem o vídeo. Ok? Então, aí eu pergunto para o cliente o seguinte, assim, olha, observe essa moeda. Qual cor que você identifica nessa moeda? Aí o cliente fala, eu vejo a cor dourada, né, a cor amarela. Eu falo, pois bem, né? Note que essa moeda, isso aí eu falando para o cliente, tá? Note que essa moeda, ela nunca passou por um tratamento. Ela nunca foi polida, né? Ela nunca foi a uma joalheria para fazer uma restauração e mesmo assim você consegue identificar a cor dourada nela. Imagine quando você transformar ela em uma joia, certo? Quanto tempo, né, que ela vai se tornar bela, quanto tempo que vai durar a beleza dela. Décadas, né, tendo uma joia aí que você pode fazer manutenção nela ao longo da vida tranquilamente. Né? Porque quantas manutenções que uma aliança dessa aqui, uma moeda dessa aqui não suportaria,
né? Ela poderia ter sido polida várias e várias e várias vezes, certo? E mesmo assim, olha, né, é dourada, porque é maciço, certo? Esse dourado aqui não é superficial, é maciço, ok? E a garantia é eterna, a mesma garantia que se dá o ouro, certo? Então é muito importante vocês falarem das alianças com propriedade, sabendo, né, os fundamentos da moeda, né? E nessa época aqui, por que essas moedas são de bronze e alumínio? Por que elas são douradas, né? Nessa época supunha-se, como sempre, né, que o sistema monetário não ia quebrar. Então a moeda que poderia ser polida e retornar de novo, né, algumas vezes, certo? Porque elas parecem ouro, depois de polidas elas parecem ouro, né? E hoje em dia o bronze e alumínio, ele é usado ainda em algumas moedas de alguns países, certo? No Brasil não se usa mais. As moedas nacionais de hoje em dia, elas não dão esse acabamento, né, que vocês veem na aliança, porque não dá para polir, certo? As moedas de hoje, ou elas são de aço, né? Ou elas têm um banho ali, um banho de bronze, né? As de 25 centavos, as douradas de 25 centavos de hoje, aquele dourado é só um banho, muito ruim. Você começa a bater, né, e aquele banho ele solta. Então não dá para fazer dourada. Dá para fazer outros trabalhos, né? Então o povo aí falando aí que não pode fazer e coisa e tal. Se você pegar uma moeda aí de 25 centavos ou de 50 centavos de hoje e fazer alguma peça agora, ninguém vai saber que você fez. Entende? Isso aí é quem, né? Quem não sabe cada um sabe, né, onde que o calo aperta. Entende? Só tem que não dar um trabalho bom, né? Não vale a pena. Aqui eu pago R$ 2,50 em cada moeda dessa, né? Vendo a 200 o par, certo? O custo-benefício é excelente, porque note que um par de aliança desse aqui, olha, em ouro seria uns R$ 7.000. Aí você fala isso para o cliente também, você ressalta isso, né? O benefício, o custo-benefício, isso é bom falar para o cliente sobre o custo-benefício. Você, olha, um par de aliança desse aqui, se fosse em ouro, né, você ia pagar aí na casa dos 5, 6, 7 mil reais o par, né? E você vai adquirir uma joia legítima de bronze. Destaca para ele também que passamos pela era do bronze, que o bronze ele teve a sua era na história da humanidade, certo? Então é importante o cliente saber disso, né? E é importante vocês também saber disso, que houve a era do bronze e as alianças são de bronze. Então fale para o cliente da importância que é adquirir uma joia em bronze. E outra coisa, o ouro vai disparar, o preço do ouro vai aumentar muito. Vai acontecer uma corrida espacial, já está acontecendo, né? Os astronautas, né? Eles retornaram da Lua, entende? Tem gente que acredita, tem gente que não, mas é fato, né? É fato. Isso aí eles foram mesmo, a gente acreditando ou não, né? Isso não interessa. O ouro vai subir, está subindo por causa disso e de outros fatores, né? Porque nos microcomponentes de transferência de dado usa-se muito ouro, né? Por isso que placa de circuito de computador, né, tem muito ouro, porque o ouro é o maior, né, o mais poderoso condutor elétrico, entende? O ouro só não é usado em cabos, né, de alta tensão e coisa e tal, por motivos óbvios, né, por causa do preço do ouro. O ouro é um metal raro, né, mas se ele fosse abundante, ele ia ser largamente usado, né, na indústria elétrica. Então o ouro ele vai disparar e as joias de bronze e alumínio, as joias de moeda antiga vai acompanhar, né, esse crescimento de mercado. Então é importante vocês entenderem o que vocês estão vendendo, falar para o cliente com honestidade, né, sobre o produto. Me perguntaram uma vez, tem certeza que não tem ouro misturado? Eu falei assim, não tem ouro. Mas por que é dourado? Aí eu expliquei o motivo, certo? Então, as pessoas são facilmente enganadas por esse material,
certo? Então seja honesto na hora de vender, fala assim, olha, é de moeda antiga, né? E quando vocês colocarem um forro também, vocês podem usar uma linguagem comercial. Tipo assim, hoje eu coloco um forro de alumínio, certo? E tem um forro de prata, né? Mas vocês podem falar que vocês colocam um forro prata, certo? Porque, vamos só colocar um exemplo, um carro na cor prata, né? Ninguém fala que o carro é de prata, fala assim, não, o carro é prata, certo? Então, o forro prata, o forro prateado. Eu falei assim, eu coloco um forro prateado, sim. Tem a minha garantia, certo? E vou disponibilizar para vocês também um certificado de garantia, né? Um assunto que eu uso para poder falar um pouco sobre a garantia, né? Sobre outros aspectos também, né? Meu WhatsApp vai ficar no primeiro comentário afixado, certo? Para vocês me chamarem também no WhatsApp. Eu faço questão de ensinar vocês também pelo WhatsApp, de forma mais detalhada, como vender as alianças de moedas antigas. Tá? É fácil vender, às vezes precisa ter paciência, conversar com o cliente, certo? Ir mostrando para o cliente, apresentar ali para o cliente os benefícios, né, de adquirir as alianças de moedas antigas, né? E vai conquistando o cliente. Uma vez eu vendi um par de aliança para o estado do Rio de Janeiro, né? O cliente comprou essa conversa que a gente está tendo e uma foto. Foi suficiente. Entende? É com muita clareza, com muita transparência e honestidade. Tá? Honestidade. Se vocês não acreditam em Deus, eu sou cristão, eu acredito em Deus e eu procuro honrar esse Deus que eu acredito. Se vocês não acreditam em Deus, né, honrem a família de vocês com a verdade, com a honestidade de vocês. Honra o pai, honra a mãe, honra o filho, honra a esposa, honra o esposo, certo? E sejam honestos nos seus negócios, ok? Estudem sobre o produto que vocês estão vendendo, né? Mas estudem mesmo para quando o cliente for perguntar, vocês saberem responder, sanar as dúvidas dele, ok? Eu convido vocês a me chamarem no WhatsApp, tá? Para eu poder ensinar com mais detalhe sobre as alianças e falar sobre elas, certo? A melhor abordagem, né? Ensinar também como que eu faço para poder entrar nos grupos. Não entrar nos grupos é fácil, né? Como que é a minha abordagem nos grupos do Facebook. Entrem nos grupos, né? Pesquisa lá, grupo compra e venda na região de vocês. E entrem quantos puderem, entrem em todos os grupos, certo? Tem grupo meu aqui que eu participo e tem 500 mil membros. É claro que, né, não entra 500 mil membros todos os dias, né, mas sempre tem um ou outro que procura uma aliança. Entra nos grupos do WhatsApp, certo? Cria uma página no Facebook, entende? Depois eu vou fazer outros vídeos com passo a passo, né, de como eu crio essas páginas, mas isso é muito fácil, isso é muito simples. Vocês peguem aí muito tutorial, né, de como criar página, certo? E me chamem no WhatsApp, tá bom, meus amigos? Deus abençoe vocês e até a próxima. Se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus e um forte abraço.